Olá, olá, meus queridos e amados irmãos, bem-vindos a mais uma leitura bíblica. Hoje vamos concluir Colossenses, essa carta maravilhosa de Paulo, e hoje vamos ler Colossenses capítulo 4. Então eu convido você a se preparar, fazer uma oração e ler junto comigo mais um capítulo dessa carta aos Colossenses. Vamos lá? Colossenses capítulo 4, versículo 1. Leia comigo. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Então aí só lembrando, Colossenses capítulo 3, a gente lembra que Paulo está aí exortando os irmãos a como ter uma família que agrada a Deus, como ter uma família que é renovada, que é transformada e que é revestida do Espírito Santo. E aí não sei se você lembra, ele fala do marido, da esposa, dos filhos, dos pais e também dos servos, E aí ele meio que está finalizando, agora com a parte dos senhores também, Quem é patrão, quem tem alguém que serve você, ele diz, olha, tratai os servos com justiça e com equidade, lembrando sempre que o nosso Senhor maior, o Senhor que todos nós servimos é o Senhor que está nos céus. Então aí ele finalizando aí com a parte dos senhores, que estava faltando do capítulo 3. Continuando, versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Veja aí, irmãos, quantos conselhos, quantos ensinamentos maravilhosos que a gente pode aproveitar aqui de Paulo aos Colossenses. O primeiro que eu quero destacar, versículo 2, quando ele exorta aos irmãos dizendo, perseverai na oração, Precisamos perseverar na oração, vigiar o tempo todo, Nunca só ore uma vez, nunca faça um pedido e deixe para lá, Continue orando, sempre perseverando, naquele seu pedido, naquela sua oração, vigiando e, como sempre, Paulo, lembrando das ações de graças, Sempre agradecidos ao nosso Deus. Uma coisa interessante também que eu acho magnífico nessa parte é que ele diz, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Paulo está pedindo aí que surjam oportunidades, que Deus abra a porta para que ele fale mais de Deus, que ele crie oportunidades para que eles preguem o evangelho a outras pessoas, como ele diz aqui, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Então, essa é a oração de Paulo, é a oração que ele pede que os irmãos dos Colossenses façam por ele, dizendo assim, olha, pede ao Senhor que me abra a porta, para que apareça pessoas para eu pegar a palavra, que me apareçam oportunidades para eu pegar a palavra e que quando aparecer, que eu faça da forma correta. Ainda tem isso, não só oportunidades Paulo está pedindo, mas também para que ele faça da forma correta, que a gente também possa pedir isso a Deus, que Deus nos traga pessoas para que a gente fale de Cristo para essas pessoas, que apareçam oportunidades, não é verdade, irmãos? E ele diz no versículo 5, portai-vos com sabedoria, eu vou destacar, para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, irmãos? Então não somente pedir para que Deus crie oportunidades, mas que a gente aproveite também qualquer oportunidade que a gente tiver de pregar o evangelho, de falar sobre Jesus para as pessoas, Acredito que tanto eu quanto você, quantas oportunidades às vezes a gente desperdiça de falar de Cristo, não é verdade? Então que a gente ore e que a gente peça a Deus e que a gente aproveite as oportunidades, como Paulo está falando aí para os Colossenses. E ele diz também, cuidado com a palavra, que a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. É mais um pedido aí de Paulo. Eu também vou destacar esse pedido, que a gente saiba o que falar, que Deus nos abençoe com o nosso proceder, com o nosso falar, para que a gente saiba responder, a cada dúvida, a cada oportunidade, que a gente saiba como se portar, que a gente tenha uma palavra agradável para as pessoas.
né? Então, que maravilha, né, irmãos? Às vezes a gente quer pregar de uma forma não tão agradável, né? Não tão temperada com sal, como ele diz aqui, né? E precisamos nos lembrar disso, que era o conselho de Paulo aos Colossenses. Versículo 7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia, vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Então aí a gente sabendo agora de Tíquico, não é verdade? Tíquico foi a pessoa possivelmente que levou essa carta aos Colossenses, né, e que disse todas as coisas, né, atualizou os Colossenses com todas as coisas que estavam acontecendo por Paulo, né? Possivelmente ele leu também a carta de Paulo aos Colossenses, né? Tanto Tíquico quanto Onésimo, né? Onésimo também foi a pessoa que fez companhia a Tíquico aí nessa missão de levar as novidades aos Colossenses. Versículo 10. Saudai-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Então veja aí, geralmente, né, também a gente tem visto isso no final das cartas de Paulo. Ele sempre começa a lembrar de alguns irmãos, de honrar alguns irmãos que ele vai lembrando, de pessoas que têm ajudado ele na jornada, pessoas que têm realmente contribuído com ele, né, batalhado duro junto com Paulo. Então geralmente no finalzinho das cartas a gente vê Paulo sempre fazendo isso, né, sempre pedindo para acolher os irmãos caso apareçam os irmãos. E veja que interessante, né, o versículo 11, né, existia um irmão também chamado Jesus, né, não é o Jesus Cristo, aqui é outro Jesus, né, conhecido por justo, né, os quais são os únicos da circuncisão, como ele diz aqui, que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus, né? Então a gente conhece um pouco dessas pessoas, desses irmãos que têm ajudado, né, que têm estado com Paulo, inclusive preso também, né? Como ele diz aqui, ó, Aristarco, prisioneiro comigo, né? Pessoas que estavam presas também junto com Paulo. É interessante, né, irmãos? A gente saber também desses detalhes de como foi a vida e as pessoas que contribuíram para o Evangelho. Versículo 12. Saudai-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis, né? Lembrando que Epáfras, né, irmãos? Epáfras foi aquele irmão que a gente viu que foi possivelmente ele que começou lá a igreja em Colossos, né? Não foi Paulo que estabeleceu essa igreja, foi Epáfras, né, lá em Colossos. E aí Paulo reforçando o quanto ele se preocupa, né, o quanto Epáfras ora também por cada um deles, pelos irmãos também de Laodiceia, né, e os de Hierápolis. Versículo 14. Saudai-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Veja que interessante, né? A gente também conhece uma mulher chamada Ninfa, e ela hospeda uma igreja na casa dela. Veja que bênção essa mulher, né? O trabalho que ela fazia, e Paulo se lembra dela e cita essa mulher aí na carta, né? Que hospedava a igreja na sua casa. Versículo 16. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e aos de Laodiceia lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. Então veja aí, né, irmãos, um exemplo de que às vezes a gente pensa e diz, mas essa epístola foi só para os Colossenses, né? E na verdade ela pode se aplicar para várias igrejas, inclusive para a gente, né? Como a gente tem aprendido e quanto a gente tem aproveitado as lições dessas cartas de Paulo, não é verdade? E aqui ele diz também, olha, aproveita essa epístola e também lê, né, para os Laodicenses, né? Então é como se existisse um livro na Bíblia chamado Laodicenses, né? Não tem Colossenses, então seria Laodicenses, mas aí ele quis aproveitar a mesma carta, né? Ele diz, olha, essa carta pode ler igualmente, né? Ele diz aqui, lê igualmente essa carta para os Laodicenses, tá certo?
E ele faz um alerta aí, né, para poder falar para Arquipo, né, ou Arquipo. Ele diz: olha, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para cumprires. Então aí Paulo alertando, pedindo para os irmãos alertarem a esse outro irmão para que ele cumpra, né, o ministério que o Senhor deu para ele, né, para que ele cumpra. E também serve para a gente, né, irmãos, para a gente sempre lembrar de cumprir o ministério, né? Se Deus te deu o ministério, cumpre bem, faz bem feito o ministério que Deus te deu, que Deus está te entregando na sua mão. Então Paulo lembra aí dos irmãos sobre isso. Versículo 18: a saudação é de próprio punho. Paulo: lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Né? Veja que final maravilhoso. O versículo 18, né? A gente já sabe, né, que muitas vezes todas essas cartas de Paulo, irmãos, muitas delas não foi Paulo que escreveu. Paulo só falou e alguém escreveu, né? Ele foi ditando a carta e possivelmente várias pessoas escreveram para Paulo, mas geralmente no final, algumas vezes como essa aqui agora, a gente vê que possivelmente lá na carta, essa parte aqui foi Paulo, o próprio Paulo que escreveu de próprio punho, né? Porque ele faz questão de colocar aqui, ó, a saudação é de próprio punho, Paulo. E ele diz: lembrai-vos das minhas algemas, né? Lembrar que ele está preso, lembrar de por que Paulo está preso, né? Para que isso até motive eles, na verdade, a continuar em oração, a continuar fazendo o trabalho de Cristo, né? E no final ele diz: a graça seja convosco. E com isso, irmãos, finalizamos mais um livro. Pode marcar aí na sua leitura Colossenses finalizado, né? Esses 4 capítulos também muito edificantes, que a gente possa também aproveitar e meditar em todos esses conselhos de Paulo, né? O principal da carta de Colossenses foi Paulo nos ajudando a saber como viver essa nova vida que Cristo nos libertou, né? Que Cristo nos transformou, como é que a gente deve viver. Então tá aí, né? Essa carta para nos ajudar a saber como proceder nessa nova humanidade, né? Que Cristo resgatou para Deus, né? Para se reunir com Deus naquele grande dia. Tá certo, irmãos? Então é isso, Colossenses finalizado. Até a nossa próxima leitura bíblica. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém.